fiz mal a ninguém, né? Eu só era o quê? Piranha. Né? E piranha hoje tá na moda, porque a gente é mulher empoderada, feminismo, sou dona do... Eu tenho uma antipatia, uma preguiça dessas mulheres que falam assim, porque a gente tem que crescer junto. Que crescer junto? Você não é construtora não, já falei. Pra reerguer prédio falido, homem falido. Que correr junto, batalhar junto, não é maratona não, mulher. Entendeu? Porra, pra que casar com 25? Fala, Aí se você- arrepende? Não, Não. em absoluto, porque eu era um casamento muito bom. Mas, Podia ter jovem, esperado um pouquinho podia ter mais. dado mais por aí. Ai, eu adoro. Podia ter dado mais. Esse tempo não foi... Se a morte bater na sua porta e tiver que escolher entre você ou seu namorado, quem você escolheria? Ele morreria no meu lugar. Por quê? Porque eu prefiro que ele morra do que eu. Então você não ama, Eu amo. mas não tanto assim. Eu amo mais a minha vida. Eu precisava ter muita coragem porque eu não tinha um motivo. Ai, fui traída? Não, não fui. Ai, fui agredida? Não, não fui. Ai, tipo, nada ruim estava acontecendo, então por que eu tinha que me separar? Por que eu não estava feliz? Eu me via mais no fracasso de como pessoa, por que eu não estava feliz com um casamento que era com uma pessoa. Olá gente, meu nome é Eric Lima e no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui as empoderadas, as poderosas, são as mulheres que são as top das top. É a nova geração de mulheres que elas não precisam de homens, porque elas são autossuficientes, então elas não precisam de homem, elas não precisam. Se os homens sumissem da face da terra, elas fariam um jeito de elas se autoprocriar, né? Elas, eu não sei o jeito que elas iam dar, mas elas iam dar um jeito, porque elas são as poderosas, elas são as poderosas. E infelizmente essa nova geração de mulheres que estão sendo forjadas agora são todas mulheres com psicológico, emocional, todo, em outras palavras, me desculpa a palavra que eu vou dizer aqui, mas todas lascadas, emocionalmente e psicologicamente, né? É tanto que essas mulheres, elas olham para um relacionamento como que seja algo esporádico. Tipo, não deu certo, era porque o macho não era bom o suficiente para mim. Elas falam desse jeito, né? E isso está entrando para dentro das igrejas também, viu? Tem mulher dentro da igreja dessa forma, viu? A grande maioria das mulheres dessa forma são mulheres que saíram do mundo e aceitaram a Cristo. Então elas ainda têm uma mentalidade assim, né? Então, como elas são mais propícias a esse tipo de coisa, porque elas saíram lá do meio, né? E Jesus Cristo ainda não fez a obra nelas, elas têm a tendência a pensar e também a seguir essa modinha. É o que acontece muito, tá certo? Mas enfim, o que eu quero falar aqui é dessas mulheres aí super empoderadas, né? Elas não precisam de ninguém, né? Elas têm um psicológico de cocô. Geralmente esse tipo de mulheres, elas têm esse tipo de histórico aqui que eu vou dizer pra vocês. Elas não tiveram amor do pai. Elas não tiveram amor do pai, ou seja, elas não tiveram pai presente ou o pai não era um pai carinhoso com ela. E isso faz com que esta mulher crie dependência emocional. Tanto na fase de pré-adolescência, adolescência, até a fase adulta e até a morte, quando ela não consegue superar isso ou tratar essa questão, tá certo? Outra característica dessa mulher é que ela sofreu um trauma ou ela foi abusada na sua adolescência. Também mulheres que foram, né, abusadas
na sua adolescência ou quando ela é criança, elas desenvolvem problemas psicológicos e traumas emocionais que refletem no futuro dentro do seu relacionamento. Então, muitas vezes, essa procura de suprir aquilo que elas não tiveram lá atrás, vamos dizer que foi um pai que não foi presente na vida dela. Então essa procura faz com que elas tomem decisões precipitadas e elas busquem alguém para dar aquilo que elas não tiveram com o pai delas. Uma das que eu posso dizer, dos fatos que aconteceu com a nossa queridíssima Ana Hickman, né? Ela não teve o amor do pai, ela teve um pai presente, mas o pai não era um pai carinhoso com ela, um pai que agredia a mãe dela. Então ela viu tudo aquilo ali e ela disse para ela que ela não queria aquilo para ela, né? Mas ela casou com um homem supostamente que não agredia ela, mas era um homem muito rude, né, no jeito de falar, igual o pai dela, como ela falou em outras ocasiões, né? Então, estas mulheres, elas têm grandes problemas emocionais e psicológicos, que se você não pensar bem, você entrar num relacionamento ou num casamento, se prepare, meu amado e minha amada, porque você vai passar por problema no seu casamento e no seu relacionamento, tá certo? Possa que custe um pouco, mas vai, tá certo? Vai. Porque isso não é um cálculo exato, não é uma matemática exata, 2 mais 2 é 4, não é isso. Mas, com base em padrões, testemunhos, relatos, pesquisas, é dessa forma que funciona, tá certo? Mulheres com problemas emocionais, psicológico, né? Passou por alguma coisa com seu pai, ou sofreu aí uma separação dos pais, ou seja, um divórcio dos pais, sofreu aí um abuso, né, quando era criança. Essas mulheres têm tendência a não conseguir superar isso, e elas, para tentar fugir dessa dor interna que elas estão vivendo, elas buscam um homem, uma pessoa, pensando que o relacionamento ou que o casamento vai mudar, vai transformar, vai corrigir os erros do passado que ela sofreu. Mas não funciona assim. Não é dessa forma. É completamente diferente, piora. Por isso que eu falo e digo, em muitos vídeos aqui nesse canal eu falo sobre isso. A mulher tem que se autoconhecer. Se a mulher não busca se autoconhecer, ela não busca saber quais são os problemas dela, ela não busca saber por que ela é desse jeito, por que ela pensa desse jeito, por que ela age desse jeito, o que foi que desencadeou ela a fazer isso ou aquilo, ela vai ter grandes problemas com ela mesma e ela vai se frustrar com o parceiro, que eu não vou dizer aqui em 85% dos casos, mas em 60% dos casos o problema não está no homem, está na mulher. O que acontece muito é que o homem, né, maximiza esse problema que já está nela. Por quê? Por causa da rotina, né? Por causa dos problemas que um casal tem, né, dentro de um casamento, um namoro sério. Tudo isso é maximizado, né? Aquele problema que ela tinha é maximizado no casamento. E isso faz com que cada vez mais piore o estado dessa mulher. E aí chega a um ponto que ela explode. Por isso que muitos reclamam de que a minha esposa, ela não quer me ver nem pintado de ouro. Ela não quer me ver de jeito maneira. Se eu chegar com R$1 milhão numa mala e dizer tá aqui, ela nem quer o dinheiro e nem quer olhar para minha cara. Para você ver o nível, ou seja, elas criam um bloqueio, né, de você, né, e elas fazem a ligação desse bloqueio com os traumas que elas viveram lá atrás. Então elas vão reviver os traumas que elas passaram
Aí pode também ser término de um relacionamento que não deu certo também. Tem N motivos, tá certo? Mas geralmente são coisas muito lá atrás. Então elas fazem a conexão, a mente delas faz uma conexão com isso, tá certo? E é maximizado na mente delas. E faz com que todos os problemas da vida dela, que aconteceu na vida dela, ela acha que é você. Você é o problema da vida dela. É o que elas têm como problema no atual momento que ela está. Por isso que, na maioria das vezes, elas não querem contato, elas não querem olhar para sua cara, elas pedem logo o divórcio, elas às vezes botam medidas protetivas contra você, às vezes você não fez nada, né? E aí elas ainda falam, não, é agressão psicológica, né? Porque nós temos uma lei que é muito boa para a mulher, muito boa mesmo para a mulher, mas está sendo usada de má forma por mulheres que não têm maturidade, vou dizer assim, para não dizer algo pior, né? Não tem maturidade suficiente, elas usam isso para com o seu cônjuge, para deixar ele longe, ou em alguns casos, né, ela faz isso para punir você. Acontece. Ou seja, isso mostra a maturidade, tanto psicológica, emocional, espiritual, que essa mulher está nada bom. Então o que eu aconselho a você é se afastar. Se afaste, dê um tempo, tá certo? Para que esse sentimento ruim baixe. Porque vai chegar a hora que vai baixar esse sentimento ruim. Vai chegar a hora que vai ou vai sumir, vamos dizer assim, ou vai entrar em estado neutro. Mas se você ficar em cima, insistindo, isso vai piorar, tá certo? Então é o meu conselho, tá certo? Nesse momento aqui. Então por isso essas mulheres, elas não querem ver você nem pintado de ouro, nem com R$1 milhão na frente dela, né? Dizendo que ama ela, né? Que ela é maravilhosa. Elas não querem saber disso. Por quê? Porque elas, naquele momento, elas estão passando pelo loop de emoção que é gerado e que foi alimentado no tempo que você estava com ela e também antes de você, que gera um problema lá da infância, um trauma, bloqueio. Isso foi maximizado no casamento, no relacionamento. Então, quando isso acontece, elas não querem saber de você porque elas fazem associação que o problema da vida delas é você. Você que é o problema. Mas na verdade, isso foi maximizado no casamento. Ou seja, você não tem uma real culpa, né? Porque a raiz do problema está na mulher que faz isso. Primeiramente, a mulher que sai de um casamento por causa que não está se dando bem com o esposo, seja em algum problema conjugal, ou não estão se entendendo, ou você, homem, que deveria suprir ela, né, emocionalmente, né, psicologicamente, dar atenção, segurança, não está fazendo, tá certo? Isso também não é motivo para que ela saia, mas acontece assim, quando a mulher não é madura emocionalmente, ela não se autoconhece e nem você conhece o que aconteceu no passado dela. E tudo isso é conhecimento. Se você não tem conhecimento, você vai quebrar a cara, meu amado.